Viemos até à Quinta da Almeara para uma conversa super intensa sobre a vida dentro da televisão, reality shows e ainda muito preconceito. Fica para ver porque vai valer a pena. Olha, enquanto o Mica não mete a gravar, eu queria só aqui fazer-te uma pergunta em off ainda. Bora, vamos a isso. Que é, eu por acaso tenho imensa curiosidade, sempre tive, em entrar num reality show. Ok. Tu mentiste na candidatura? Tipo, mentes? Não. Não mentes? Até porque é assim, tu és avaliada por... tu tens psicólogos a fazerem-te entrevista. Mas tipo, alavancar as redes e isso tudo, que é o que interessa no fundo. Sim, mas imagina, eu na minha altura acho que foram cerca de 10 mil ou 20 mil pessoas que concorreram. Ok. Pá, os gajos são... Tu passas por eu só quero dois... ir para lá para ter likes no Instagram e seguidores. Olha, Beatriz, tu tens de estar disposta a pagar o preço. Se for Pois. por isso, digo já que vai ser muito difícil, porque a Não, questão mas é eu estou a brincar. Estou a brincar, aquilo já está a gravar. Não faz mal. Era só para Não, mas- introduzir aqui o tema. Não, mas estás a eu ver? tenho todo o gosto em falar sobre isto. Não quero alavancar as redes, já estão alavancadas. Estou-te mesmo a puxar este assunto Sim, sim, para sim. darmos aqui um início. Damos início desta forma. Porque eu vou começar logo com uma pergunta que para mim é das mais importantes, que é, eu acho, na minha opinião e aquilo que eu vejo, que ainda há algum preconceito Bastante. para quem, para com uma pessoa que entra num reality show. Sim. E a pergunta mais básica que eu te posso fazer, mas das mais importantes é, tu sentiste isso? Sim, ainda sinto, claro. É difícil as pessoas levarem-te a sério quando elas partem do princípio que se participas num determinado formato é porque não tens nada na cabeça. E eu acho que esse sempre foi o preconceito à volta dos reality shows. Porquê? Porque quando as pessoas vão para lá, elas fazem muita coisa boa, mas também fazem muita coisa que quem está do lado de fora considera ser errado. E como uma pessoa comum não faz isso à vista de toda a gente, também não está exposta ao julgamento e ao escrutínio, então é muito fácil alguém apontar o dedo e dizer este gajo não faz nada, ou não tem nada na cabeça por estar a fazer uma coisa destas. E as pessoas não se apercebem daquilo que fazem também todos os dias, que se isso fosse visto por 1 milhão de pessoas, estariam sujeitas ao mesmo tipo de comentário, mas elas nunca se sentiriam dessa forma. E é curioso ver que esse preconceito ainda existe, principalmente numa altura em que toda a gente se filma a fazer tudo o que faz durante o dia. Portanto, as pessoas também têm o seu próprio mini reality show dentro das suas redes sociais. Mas, como o nível de exposição é diferente, não sentem tanto na pele. Mas há muito esse preconceito. Mas foi por Eu também aí- o tinha. E foi, se calhar, isso que te ajudou, ok, não, eu vou entrar porque não tenho nada a perder. Se calhar esse tipo de pensamento... Epá, eu tinha e tenho ainda a perder. Aliás, eu quando fui para lá, esse era um dos pontos que eu tinha que ter mesmo atenção, porque já havia uma coisa construída cá fora, já havia uma imagem, já havia um serviço, portanto o risco, pelo menos eu senti que para mim era alto. maior. Sim, mas isso também me ajudou a ser um bocadinho cauteloso. Sabes que eu sinto que às vezes as pessoas estão lá e pensam, ok, se eu fizer alguma coisa de errado, enfim, vou ser julgado durante algum tempo, mas isso depois irá passar. E o meu pensamento foi sempre, o quanto é que isto aqui terá peso daqui a 10 anos ou 20 anos na minha carreira? O quão rapidamente eles vão agarrar em alguma coisa que eu fiz e utilizar isso para destruir o que quer que seja que eu esteja a construir naquele momento. E isso ajudou-me a ser um bocadinho cauteloso. Portanto, tu procuras ser tu, mas não dá para seres tu a 100%, porque tu sabes que não vai haver uma compreensão por parte das outras pessoas. Porque muito do contexto é retirado. Tu estás a ver uma imagem de 10 segundos e faço toda uma avaliação a partir daí. Mas, sinceramente, ajuda-te imenso a aprenderes a controlar as tuas emoções e os teus impulsos. Eu acho que isso, para mim, nesse aspecto, foi extremamente vantajoso. E qual foi o ponto de viragem? Ou seja, o que é que te fez mesmo avançar com a candidatura? Eles. neste caso? Literalmente, mandaram uma mensagem para o grupo a dizer vamos te inscrever no Big Brother. Eu disse, vocês são completamente alucinados da cabeça. No dia a seguir recebo uma mensagem, um e-mail, para eu completar a minha candidatura, porque eles só conseguiram ir até um certo ponto que eu tinha que responder às perguntas. Epá, eu pensei, por que não? Também não custa nada responder ao questionário e tentar. Mas, basicamente, a ideia partiu deles. Eu sou-lhes muito grato por isso, mas não foi ideia minha, inicialmente. Ok. E como é que achas que funciona depois o processo? Porque é que te selecionaram, por exemplo? Boa pergunta! O que eu sei e o que eu te posso dizer é que os meus castings, dentro daquilo que eu ainda posso falar deles, pá, duravam em média 15 minutos. E, no entanto, nós às vezes estávamos na sala de espera e havia pessoal que ia para lá durante 1 hora, mas quando os meus duravam 15 minutos, eu chegava cá fora e eles perguntavam-me, correu bem? Assim, pá, eu acho que sim, pela linguagem corporal e por aquilo que eu percebi, sim, mas eu acredito que me tenham escolhido a mim e outras pessoas que lá estiveram, porque eles realmente quiseram um grupo diferente daquilo que as pessoas estavam habituadas. Nem melhor nem pior, simplesmente diferente. Com características diferentes, valores diferentes, objetivos diferentes. E sinceramente eu acho que eles fizeram um casting maravilhoso e isso provou-se. Também foi uma época
muito especial para participar num reality show. Os olhos estavam realmente todos em cima de nós, as pessoas usufruíram muito da nossa companhia. Obviamente nós quando estamos lá dentro nós não tínhamos a dimensão, não tínhamos, mas chegar cá fora e ver que esse foi o feedback foi maravilhoso. Eu acreditei que era possível a mudança. A culpa era de tudo, menos minha, e eu estava simplesmente farto de sofrer. Olha, há pouco falavas de linguagem corporal, eu vou pegar por aí porque tu és hipnoterapeuta, não é? Certo. Tiraste mesmo a formação. E sei que o que te levou a chegar até aí foi mesmo um período difícil que viveste a partir de 2008. Sim, mais ou menos. Por volta dessa altura, sim. Opa, eu até inicialmente, eu comecei mesmo por estudar linguagem corporal. Isto aqui foi, sei lá, por volta dos meus 19, 20, que eu comecei por aí e comecei a me interessar muito pelo comportamento humano. Mas depois, derivado de algumas fases da minha vida e isso tudo, e a minha paixão pelo entretenimento, eu comecei à procura de formações de hipnose de palco, que é aquilo que dorme, e as pessoas acham que é imitar uma galinha, embora eu nunca tenha feito isso. Só que não existia. Então eu acabei por encontrar formações em hipnose terapêutica, inseri-me nesse processo porque pensei, se eu aprender hipnose terapêutica, eu tenho as bases, depois só preciso de passar isso para aquilo que eu quero fazer a nível de entretenimento, mas foi exatamente o oposto. Acabei por apaixonar-me pela área. A minha formação foi uma enorme terapia para mim, porque se tu estás num contexto de formação em que tu ouves sobre problemas, como resolvê-los, as causas, como é que as coisas podem ser diferentes, como mudar a perspectiva, embora tu estejas a aprender isso para aplicar noutras pessoas, tu começas a rever um bocadinho a tua vida e tu és obrigado a imaginar quais são os eventos da minha vida que se relacionam com aquilo que está a ser dito. Isto aqui até faz sentido. Se eu souber como é que o meu cérebro funciona, eu posso fazer aqui algumas alterações e isso foi extremamente importante para mim. Eu apaixonei-me a partir daí e segui pela área terapêutica. Mas tu dizes que tiveste uma infância feliz, não é? Sim. Que eras uma criança assim problemática. Eu era parvo. Eu acho que é isso. Eu tinha pessoas que olhavam para a minha vida e pensavam, mas como? E eu acho que isso é uma ideia que as pessoas ainda não compreendem. Sejas tu quem fores, estejas tu em que posição estiveres, tenhas muito ou tenhas pouco, sejas rica ou sejas pobre, se tu estás a passar por um processo de depressão, nada disso importa. Obviamente tu vais ter situações da tua vida que vão agravar ainda mais, portanto se tu tiveres mais situações complicadas tu vais passar, mas tu começas a sentir uma espécie de apatia. O carro não importa, a casa não importa, o dinheiro não importa, nada disso importa porque tu não consegues atribuir um significado à tua vida. Então, de todos os filhos que os meus pais tiveram, eu fui o que teve mais essa recaída, mas felizmente as coisas acabaram por correr bem. Hoje em dia, obviamente, conseguimos olhar para trás e rir-nos de assuntos que na altura foram extremamente pesados ou complicados. Eu acho, no fundo, o que conta é que acabou por correr tudo bem. E como é que tu, na altura, soubeste que, ok, eu não estou bem e eu tenho que me resolver? Eu comecei a perceber-me disso quando eu comecei a ter uma ausência de determinadas emoções ou sentimentos, como, por exemplo, remorsos, culpa, empatia. Eu não sentia nada dessas coisas. Eu comecei a ter alguns episódios, algumas crises de ansiedade, algumas crises de ataques de pânico, comecei a ter alucinações, completamente sóbrio. E o dia que me deu o clique para começar a mudar, porque eu já me tinha percebido que as coisas estavam mal, foi no casamento da minha irmã que eu desmaiei, apaguei do nada. E eu lembro-me de ter acordado e nesse dia ter chegado a casa e ter dito aos meus pais, eu realmente preciso de ajuda e vou procurá-la. Então, eu fui a uma psicóloga, que ela disse que, enfim, não conseguia resolver o meu problema, reencaminhou-me para a psiquiatria, fui à psiquiatra, foi uma consulta muito diferente. Ela no final teve basicamente o mesmo discurso, quis-me oferecer, não é? Aquele tratamento, sim, à qual eu disse que não. E na altura fui até diagnosticado com tendências sociopatas, no nível de ausência de empatia para com as outras pessoas estavam assim. Eu explicava-lhe que eu peço desculpa porque sei que o devo fazer, não porque sinto que o tenha que fazer. E disse que não, e a partir daí comecei a mudar por completo a minha vida. E por mais que essas duas consultas não tenham tido abordagens terapêuticas a nível de tiveram impacto porque foi a primeira vez, num espaço de 5, 6 anos, que eu me coloquei num contexto em que eu acreditei que era possível a mudança. E a partir daí comecei a fazer mudanças drásticas na minha vida, desde, por exemplo, deixei de ouvir tudo o que eram músicas que me podiam intensificar ainda mais o estado de negatividade, deixei de estar acordado tantas horas durante a noite e comecei a viver mais durante o dia, comecei a focar mais no trabalho, no meu próprio desenvolvimento, comecei a escolher melhor as minhas amizades, deixei de estar tão revoltado com o mundo e foi um processo gradual, que felizmente eu consegui fazê-lo
entre aspas, sozinho, obviamente tive o apoio de muita gente, mas é o que eu digo às pessoas, isto não é um guia para como saírem da depressão. Comigo funcionou desta forma, mas obviamente eu recomendo sempre às pessoas terapia. Ok, mas imagina, eu acho que é um bocadinho curioso porque, lá está, e dizias, a depressão não escolhe, podes ter uma família feliz, podes ter uma vida super natural, mas o que é que tu sentes? Porque acho que quando nós olhamos para trás ganhamos um bocadinho de noção daquilo que aconteceu. O que é que tu sentes que se calhar te mandou um bocadinho mais abaixo? Tens essa noção? Tenho. A minha visão sobre o mundo e a minha falta de capacidade de encontrar um significado na minha vida. Okay. Tu procuras esse significado? És daquelas pessoas que constantemente perguntam hoje em dia já o tenho. O que é que... Okay. Hoje em dia já o tenho, mas na altura não o tinha. E isso para qualquer pessoa... E nós vemos isto aqui, por exemplo, cada vez mais cedo, os miúdos com 15 anos já começam a ter estas crises. Porque lhes é colocada a pergunta: o que é que queres fazer para o resto da vida? Tens que decidir e tens que decidir agora. E todos nós queremos um significado, porque tu tens que ter um motivo para te levantar, mais do que seja para sobreviver. Então eu tinha uma visão muito revoltada acerca do mundo, que era: o Estado é uma desgraça, a polícia é uma desgraça, as pessoas são uma desgraça, tudo era muito negativo, era um sítio muito sombrio. Então imagina que tu és uma pessoa extremamente positiva e eu sou uma pessoa extremamente negativa. E nós estamos aqui, neste contexto. A minha forma de olhar para isto é: porra, está frio, está escuro, podia estar mais claro, são X horas, tenho fome, não tenho meias, tenho frio nos pés. E esta é a minha forma de abordar isto aqui, quando é que isto acaba, etc. Tu, no entanto, pensas: nós estamos num sítio magnífico, a sala é lindíssima, a vista é brutal, estamos a trabalhar num projeto, e nós estamos os dois literalmente no mesmo espaço. O mundo à nossa volta é exatamente o mesmo, as pessoas que estão aqui são exatamente as mesmas, mas a forma como cada um de nós decide abordar o mundo e abordar a vida vai influenciar diretamente as tuas emoções. E como era uma pessoa extremamente revoltada e encontrava erros em tudo e todos, esse é o caminho mais fácil de tu entrares no estado depressivo, é focar-te naquilo que está errado, porque aí está, tu tens todas as outras coisas que não aprecias, que não lhes dás o devido valor, porque te falta aquela coisa. E para mim, eu acho que na altura aquilo que me fazia falta era ser compreendido. Eu acho que isso é uma coisa que todos os jovens passam nessa idade, e era realmente ter um significado na minha vida, porque eu saí de casa muito cedo, decidi abandonar a escola, e isso deixa-te um bocadinho perdida, não é? E se tu não encontrares um significado, tu vais agarrar-te às justificações mais absurdas e mais negativas para... Culpas a vida, não é? Claro que sim, se há alguma coisa de errado, a culpa não é tua. E na altura a culpa nunca era minha, a culpa era dos meus amigos, a culpa era dos meus pais, por melhor que tivesse sido a educação que eles me tivessem dado, a culpa era dos meus professores, a culpa era da escola, a culpa era de tudo, menos minha. E quando tu te colocas nessa posição, tu tens absolutamente zero controle sobre a tua vida. E isso é um perigo enorme. E tu tiveste uma fase, assim, podemos dizer que é o início da vida adulta, acho eu, que trabalhaste em restauração, viveste coisas assim um bocadinho mais dramáticas, e se calhar isso teve um peso brutal no teu processo de maturidade, não é? Eu tive situações desde morar em sítios em que 10 beliches de um lado, 10 beliches de um outro, num quarto completamente escuro, a cheirar a podre e a azedo. Eu não sei se posso dizer isto aqui, não é uma geneira, mas é uma situação, pronto. Desde ter um homem ao lado, no beliche ao lado, a masturbar-se durante a noite, um cheiro tão podre que eu preferia às vezes. E como é que se chega aí? Ou seja... Chega-se aí quando tu decides fazer as coisas a um ritmo diferente daquilo que a maior parte das pessoas está acostumada a fazer. Isso acontece também quando tu decides ignorar as coisas que já tens e decides: não, eu vou fazer isto aqui por conta própria. Vamos ver como é que isto aqui vai correr. E tu tens uma quantidade de pessoas que ao longo da tua vida que te dizem: ser cauteloso, faz as coisas com calma, faz as coisas com atenção, mede as coisas, vê os prós, vê os contras. Mas se tu tens uma mentalidade de revolta, tu tens a mentalidade que ignora todos os conselhos e sugestões que te dão. Então eu decidi: vou e deixa-me ver como é que corre. E sinceramente foram 8 anos em que eu aprendi muito. Mas tive situações completamente absurdas, desde viver numa casa que era uma casa basicamente de lata, e obviamente a minha situação não se equipara a realidades muito mais profundas e muito mais intensas. Mas é a tua realidade, exatamente. Não tens termo de comparação a nível de experiência, portanto é a pior que tu alguma vez podes ter. Dormir com baratas e com ratos e coisas assim, mas tudo isso acabou por ser uma vantagem no momento presente da minha vida. Mas restauração ensinou-me muito, porque eu era extremamente antissocial, e é o tipo de profissão
principalmente se fores empregada de mesa, que te obriga a comunicar com as pessoas. E verdade seja dita, acabas por encontrar pessoas maravilhosas, com histórias super interessantes, acabas por encontrar pessoas que estão super mal dispostas e que, enfim, tu és o bode expiatório delas, acabas por aprender a comunicar, a servir, o que depois transfere para a tua vida, ou seja, eu depois tive momentos muito interessantes de, por exemplo, cozinhar para os meus pais, coisas que eu aprendi, ou saber abrir um vinho, saber decantar, saber despenhar um peixe, e todas essas competências, não é? exatamente, que eu aprendi dentro do contexto de trabalho, serviram para eu criar esses momentos de impressionar outras pessoas, que te fazem sentir muito bem e que elevam muito a tua autoestima, porque começas-te a sentir uma pessoa mais útil. Olha, eu acho é que quando nós vivemos assim esses períodos, acho que na generalidade as pessoas habituam-se muito à dor, não é? A dor Sim. acaba por ser o teu ponto de referência, Sim, sim. o teu conforto, e é preciso teres assim alguma dinâmica para sair disso. Sim. O que é que acontece, não é? Tens toda a razão. Tu habituas-te tanto à dor que aquilo torna-se o teu normal, então tu dizes, é assim, já é assim há tanto tempo que é normal que assim seja. Aliás, há um nome para isso que é o síndrome de Estocolmo. Tu vês pessoas que foram vítimas de violências ou de abuso e que foram privadas, que seria de esperar que quando são libertadas elas testemunhassem contra quem lhes fez mal, e muitas delas acabaram por desenvolver uma espécie até de afeição, de afeição mesmo, empatia pela outra pessoa e compreensão. E qualquer pessoa que esteja do lado de fora pensa, isso comigo nunca iria acontecer. Não, estás completamente enganada. Se tu estás num processo de dor que dura há tanto tempo, o teu cérebro percebe, ok, vamos ter que sobreviver com isto. Então não podemos ter esta dor intensa todos os dias. Vamos simplesmente rotular isto aqui como normal e simplesmente vais ter que viver com isto. As pessoas acham que eu tive, que eu precisei de muita força ou de muita coragem para sair de onde estava. Nada a ver. Eu estava simplesmente farto. E eu acredito que muitas das mudanças da nossa vida acontecem quando tu chegas a um ponto de fartura. Estou farto de viver nesta situação, estou farto de viver num relacionamento deste género, estou farto de só ganhar X. E se tu aproveitares bem esses momentos, a tua vida pode virar. E eu estava simplesmente farto de sofrer. Há pessoas que nunca chegam a esse ponto, há pessoas que chegam a esse ponto mais cedo do que eu, mas para mim teve mesmo a ver com fartura. Se havia coisa que eu não tinha, era força e muito menos coragem, porque quando tu estás num estado emocional daqueles que tu não acreditas sequer que possa existir uma solução. É difícil quem está do lado de fora compreender aquilo que se passa dentro da cabeça da outra pessoa, mas para quem está a passar por aquilo, a ideia de tu ires desta para melhor faz absolutamente todo o sentido, porque tu estás com tanta dor que tu só queres que ela acabe. E se tu vês que ela não acaba diariamente, se tu vês que ela não acaba mesmo quando conversas com alguém, para muitas pessoas a solução é, entre aspas, carregar no botão. Mas para mim o ponto de viragem foi mesmo o ponto de fartura. E mesmo no contexto terapêutico eu percebo que as pessoas, quando querem mudar, é porque estão fartas de alguma coisa. Tu não podes confiar no teu próprio cérebro, não podes confiar na tua própria mente. E eu adoro a minha companhia. Eu sabia que as hormonas iam desempenhar um papel enorme na forma de olhar e reagir, completamente desumano da minha parte e muito infantil. Pois, era isso que eu te ia perguntar, que é o que acontece quando uma pessoa está farta, Sim. mas ainda não tem coragem de dar o salto, porque dar um salto assusta, não é? Vais mudar, estás tão acostumado a uma coisa que... Eu acho que nessa altura o melhor que tu tens a fazer é estares rodeada de boas pessoas. Eu não te garanto que aquilo que elas te vão dizer faz sentido ou que sejam a alavancagem perfeita para tu saíres de onde estás, mas é tão importante nesse momento tu teres um bom contexto, porque o que se passa internamente dentro de ti não está bom. Ou seja, se tu estiveres bem com a vida, até pode estar a chover e uma trovoada enorme, que tu és capaz de receber isso bem. É o que eu digo. Imagina que nós agora estamos aqui, tu estacionas ali o carro, isto é uma papelaria e tu vens ver o teu Euromilhões e tu descobres que acabaste de ganhar o Euromilhões. Entretanto, entra um fulano e diz assim, peço desculpa, de quem é que é o carro que está ali fora? E tu dizes, é meu. Ele diz assim, que acabaram de furar os 2 pneus. Tu dizes, então por que acaso furaram os 2 pneus? Eu acabei de ganhar 100 e tal milhões de euros. Mas se a tua vida já está mal, tu estás mal contigo próprio, entras dentro da papelaria, vais ver o Euromilhões, não ganhas nada. Chega a pessoa e diz, quem é o carro que está lá fora? E tu dizes, é meu. E alguém te diz, furaram os 2 pneus. Isso vai ter um peso enorme. Quando tu estás mal, aquilo que se passa à tua volta é extremamente importante, porque tu não podes confiar no teu próprio cérebro, não podes confiar na tua própria mente, nas tuas vozes. Então, para quem está nessa situação, as pessoas devem criar um bom contexto. E quando eu digo um bom contexto, pode ser bons amigos, pode ser um bom convívio, pode ser um bom terapeuta, pode ser uns bons livros, uma boa pesquisa, pode ser um bom documentário, às vezes que te dá, sei lá, um clique na tua cabeça e que tu comparas a tua vida à daquelas pessoas e percebes, espera aí,
se elas conseguem, eu também consigo, e a vida delas estava 1000 vezes pior do que a minha, e eu acredito que tu tens realmente que procurar criar o contexto ideal para que seja tão contraditório à tua mente que tu comeces a ceder pouco a pouco. Daí eu ter tido, quando foi comigo, eu comecei a eliminar as coisas tóxicas e comecei a substituí-las por coisas mais positivas, até que a minha mente começasse a ceder. A acostumar-se às positivas, não é? Sim, a fazer a viragem, porque, calma lá, as coisas já não estão assim tão más, já não existem tantos gatilhos que te fizessem sentir mal, portanto, a tua mente acaba por ser, imagina que tu estás um pouco em baixo e vais ter com um grupo de 9 amigas, e elas são a melhor vibe à face da terra. É muito provável que tu sejas contagiada por essa positividade em vez de destruires a boa vibe. Arrastar o resto, exatamente, não é? Que é o que muita gente procura fazer, que é, se eu não estou bem, tu tens que vir comigo lá para baixo. Em vez de eu perceber como é que tu foste para cima e até pedir algum conselho, ou perceber como é que tu fizeste para chegar a esse ponto, não, se eu não estou bem, tu também não podes estar. Portanto, a tua mente acaba por ir, se tiveres 9 pessoas com uma boa vibe, existe uma forte probabilidade de tu seres contagiada por isso. Se tiveres 9 pessoas extremamente tóxicas, tu vais intensificar ainda mais o teu estado. E que normalmente é isso que tu encontras, pessoas que olham para a vida de forma negativa, rodeiam-se de pessoas que olham para a forma negativa, porque precisam ter alguém com quem reclamar e que concorde com elas, e vemos isso aí, por exemplo, de uma forma muito acentuada na internet. E por isso é isso, se conseguires mudar um bocadinho o teu contexto à partida, consegues mudar um bocadinho a tua realidade interna. E tu neste momento já mudaste o contexto, já estás em paz, mesmo para estar sozinho, não é? Para não ter muita gente à volta, não tem que ser positivo, não tem que ser negativo, já estás tranquilo. Sim, não, eu hoje em dia sou extremamente introvertido e eu adoro a minha companhia. E antigamente eu não conseguia passar tempo comigo. Quando as pessoas estão mal, raramente conseguem. Então deixa-me distrair com vídeos, com drogas, com álcool, o que quer que seja que me tire deste estado. Mas hoje em dia eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Eu era um gajo que saía, saía à noite, e hoje em dia, por exemplo, eu tenho pavor a discotecas, é o sítio que eu menos gosto. Eu estava a dizer à minha namorada, é o segundo sítio que eu menos gosto, o primeiro é festivais. É exatamente o oposto daquilo que eu costumava viver, porque assim eu tenho mais controle sobre o meu ambiente, eu tenho mais controle sobre as minhas amizades, eu consigo escolher melhor como é que eu quero passar o meu tempo. Eu acho que isso foi uma mudança também importante na minha vida. Eu deixei de fazer coisas que eu não gosto. Atenção, há sempre coisas que são aborrecidas, no meu trabalho nem tudo é um êxtase, mas eu deixei de me colocar em contextos em que eu sou, entre aspas, obrigado a fazer coisas que eu não gosto e que não me trazem benefício nenhum. Se eu tiver que trabalhar 14 horas seguidas, eu trabalho, 10 dessas horas vão ser extremamente aborrecidas, vou estar a fazer coisas que não quero, mas o propósito que elas servem, o objetivo final, faz com que isso tudo valha a pena. Agora, deixa de fazer fretes. Por exemplo, se alguém me disser, olha, queres vir aqui? Não vou. Certo, já te habituaste à vida que tu querias ter, não é? Ainda está longe de ser. Eu gosto muito da vida que tenho, espero sempre querer mais e diferente e melhor, mas sentir-me bem com aquilo que tenho neste preciso momento. E hoje em dia não tem comparação, É uma coisa que eu tenho bem definida na minha cabeça, que é, se tu vacilares, se tu hesitares, se tu parares, se tu começares a ter novamente aquele tipo de comportamentos, tu estás-te a voltar a aproximar daquela imagem. E como eu sei o que é estar ali, é o meu maior incentivo para continuar a movimentar-me para a frente, é saber o que é que está lá atrás. Tu já eras hipnoterapeuta quando entraste no Big Brother. Sim. Sentes que a tua estadia no programa e as pessoas conhecerem a tua história e etc. levou mais gente a procurar a tua ajuda? Sim, houve muita gente que procurou a minha ajuda e ainda hoje em dia há. Embora eu hoje em dia esteja a escolher uma abordagem diferente, que eu prefiro impactar a vida de mais pessoas ao mesmo tempo. Obviamente há casos e casos que precisam de uma atenção mais especial, ou precisam de um reencaminhamento, ou podem beneficiar da hipnose, mas eu posso dizer que neste último ano eu tenho focado mais numa abordagem de criar algo com mais pessoas e que funcione para mais gente do que andar mais a título individual. E note-se que em tempos de Covid era impossível realizar consultas de hipnose, porque envolvem proximidade, muitas delas envolvem toque, e acabava também por não ser seguro. Mas ainda consegui, felizmente, fazer algumas consultas, mas sim, claro que dá-te a visibilidade, e se as pessoas se identificarem contigo, a tua abordagem, mais vão procurar. Nós, no último ano, tivemos mais de 1000 e tal pessoas que participaram nos nossos programas, o que isso é um ótimo sinal, portanto, teve esse impacto. E tu no Big Brother depois conheces a tua namorada. É verdade. O que acontece lá dentro? Porque eu calculo que seja assim um misto do género, será que eu estou a sentir isto porque estou aqui fechado? E quando é que tu percebeste que era a sério? Depois de fazer esse exercício mental na minha cabeça,
Eu sabia que eu ia estar privado, eu sabia que as hormonas iam desempenhar um papel enorme na forma de olhar e reagir, e eu sabia que não me podia deixar levar por isso, porque quando tu te envolves com alguém, há mais do que uma pessoa em jogo. E se não tiveres respeito por ti, pelo menos tens que ter por outra pessoa. Então, ser homem, ter os níveis de testosterona super altos, estares rodeada de pessoas, teres uma pessoa que tu consideras bonita e atraente, mas saberes que tens que ter o devido cuidado porque tu estás em televisão nacional e saberes que se tu estás a começar algo, tu vais ter que investir nisto aqui, fez-me ser muito mais cauteloso. E para além disso, eu também, numa fase inicial, isto foi uma coisa que eu partilhei, eu não estava pronto para ter um relacionamento. Então, às vezes, quando eu encontro com pessoas na rua, as pessoas me dizem assim, mas tinha tanta vontade de lhe bater, porque as pessoas queriam que eu avançasse ao ritmo delas. Achando, porque eu acho que as pessoas vivem muito esta mentalidade da Disney, que é, tu passas por alguém, cruzas o olhar, amor à primeira vista e de repente, pum. E normalmente não é assim. Quando duas pessoas se conhecem, cada uma tem o seu próprio ritmo, uma é mais hesitante que a outra, uma está mais disposta do que a outra. E já tens a tua bagagem, não é? Exatamente. Já levas uma bagagem. Sim. Embora eu procure sempre não trazer a bagagem, porque acho que é injusto para a pessoa que está comigo ter que estar a pagar por os erros que outra pessoa cometeu. O que eu tinha bem claro era, eu estou a participar num programa com o objetivo de promover o nosso trabalho. E sabia que envolver-me com alguém ia abafar um bocadinho isso. Então, a altura em que eu me decidi começar a entregar foi na altura em que eu senti, ok, eu já fiz o que queria fazer aqui, já demonstrei o que queria demonstrar, falei sobre os temas que me importava falar, fiz hipnose com várias pessoas. Agora deixa-me viver um bocadinho. Exatamente. E eu comentei isso mesmo até com o Big. Então, assim, eu disse, Big, estou pronto. Esta semana já posso aproveitar, eu já fiz tudo aquilo que tinha a fazer. Portanto, é isso que eu vou fazer. E foi nessa altura. O clique já se tinha dado há muito tempo, mas aí está. Demoraste a processar. São hormonas. É o facto de estarmos aqui privados, porque tu vais criando muito desejo, porque é a tua única realidade. Aliás, foi assim que as civilizações foram construídas. Mas, felizmente, fiz as coisas desta maneira. Fiz de uma forma a ter a certeza que era exatamente isto aqui que eu queria e ainda hoje se revela ser verdade e eu acho que isso é o mais importante. Mas estavas à espera que ganhasse esta escala, de sair do programa e, ok, vamos continuar juntos. Vias futuro logo? Quando eu decidi que sim... Se calhar é perigoso, atenção. Não é perigoso. Quando eu decidi que sim, então era porque eu estava disposto a fazer esse investimento. Eu lembro que a Soraya, depois, ainda há pouco tempo nós falámos sobre isto aqui, lá de fora, ela disse, mas quando tu saíste nós ainda não tínhamos nada, mas para mim já tínhamos, porque se fosse para isso eu também não... Estavas pronto a investir, não é? Portanto, claro, era sinal que havia ali alguma coisa. Se fosse para ser um bagaço, como se costuma dizer, com certeza não seria com uma pessoa como ela. E quando eu digo como ela, é uma pessoa que procurava um amor para a vida. Porque há pessoas que procuram, sei lá, uma curte, e não há problema nenhum, desde que as duas pessoas estejam... Vão ao encontro da mesma coisa. Agora, eu fazer isso a alguém que claramente mostrava que queria um relacionamento mais sério, eu acho que isso seria completamente desumano da minha parte e muito infantil. E eu já não sou nenhum miúdo e já tive a minha dose de experiências para saber que isso não se faz a alguém. Não tens esse direito, não tens o direito de iludir alguém e dar a entender que é uma coisa quando na verdade o que tu queres é algo mais passageiro. Então, quando eu comecei a agir em conformidade, foi porque eu decidi que sim. Portanto, a partir do momento em que eu saí, eu só estava à espera que ela saísse para iniciarmos oficialmente. Ainda ontem fomos a um sítio, fomos ao LX Factory, e ela disse, olha, da primeira vez que viemos aqui não éramos namorados. Comecei a pensar, peraí, nós já andávamos de mãos dadas, com certeza, não é? Nós já tínhamos tido para ti já eram. Mas ainda não era oficial. O pai tem estado a correr maravilhosamente bem. E eu não tenho nem sequer uma única razão de queixa, já estou ao lado dela também não. Portanto, pá, independentemente daquilo que as pessoas digam ou possam pensar, estão tão distantes de perceberem o que se passa realmente na vida de alguém. Então, desde que nós os dois tenhamos a nossa consciência tranquila, que saibamos que investimos no nosso relacionamento, que somos felizes, que nos divertimos imenso e que estamos sempre a procurar construir algo para nós, isso é o que nos importa. Uma opinião de uma outra pessoa de fora está tão longe de ser a realidade que nem sequer dá para ser levada a sério. Ninguém tem acesso a absolutamente nada. Se vocês não me querem, eu faço por mim. Ela já me pediu casamento 3 vezes. Nós até temos gosto por dizer aquilo que nos incomoda. Mas não foi complicada a transição da casa para cá para fora? Eu acho que teria sido mais complicado se não fossem tempos de Covid, porque terias levado mais que aquele boost das pessoas à espera e isso tudo. Foi estranho, porque as pessoas abordam-te na rua, mas tu pensas, espera aí, esta é a minha oportunidade de retribuir. As pessoas investiram dinheiro, ou tempo e carinho e, enfim, uma quantidade de coisas, que se alguém te diz olá ou pede para tirar uma foto, tu pensas,
posso retribuir desta forma, vamos a isso. Vou fazer por ti parte daquilo que tu fizeste por mim. Se é estranho, ao início mas depois tu também estás em Portugal e em tempo de Covid foi tudo muito mais suave, muito mais soft do que teria sido noutras edições. E novamente, como eu sou uma pessoa introvertida, eu passo tanto tempo em casa que... Não te incomoda, não é? Quando há esse... Eu não passo por isso tantas vezes. Agora, se eu e a Soraya fomos na rua, é o descalabro. E foi muito mais pesado para a Soraya, compreensivelmente, do que foi para mim. Mas é passageiro. As pessoas depois reconhecem-te, mas já não se metem contigo. Sim, aquele impacto vai acalmando, passa, não é? Sim, faz todo o sentido que passa. Sinceramente, em muitos aspectos eu prefiro assim, mas o carinho foi muito bom, a receptividade das pessoas foi muito boa. Há sempre o outro lado da moeda, daí eu estar a dizer inicialmente que está disposto a pagar o preço, e se for só pelos likes e pela visibilidade não vale a pena porque vais sofrer imenso. Os que foram para lá com essa visão foram de facto os que sofreram mais depois. Portanto, eu sabia aquilo que queria, sabia porque é que tinha ido, sabia o preço que ia pagar, porque já tinha tido uma fase da minha vida em que já tinha passado por uma experiência parecida. Mas é bom, sabe bem. Eu acho que há sempre aquela curiosidade para quem vê, não é? Que é, realmente passa-se aquilo ou ali há alguma coisa comprada? Portanto, vocês estão mesmo ali, está tudo fechado, tudo sem contacto com o mundo. Não tens mesmo. As pessoas pensam, se eles vão ao confessionário é porque vão receber informações. Gente, exato, nada a ver. Vão fazer um telefonema para o Nós meu pai. vamos ao confessionário criar conteúdo para vocês, está bem? Nós vamos ao confessionário que é para nos fazerem perguntas, naquelas perguntas que vocês querem fazer mas que não podem, que é para vos darmos conteúdo. É por isso que nós vamos ao confessionário. Ninguém tem acesso a absolutamente nada, para além dos aviões ou de alguém que pudesse ir para lá gritar. É o que é. Tu não chegas ao confessionário e dizes assim, a partir de agora tens que agir como uma besta para toda a gente. Certo, ok. Já é uma missão. Seja, não é uma missão, é besta, é mesmo besta. Uma besta. É mesmo uma besta. Okay. É mesmo uma besta. Portanto, não. É mesmo como é. Tu estás lá, tu tens liberdade para fazer o que quiseres, tu não és julgada no momento por aquilo que tu fazes. Chegas cá fora e lidas com as consequências, não é? Sim, e lá dentro também. O programa tornou-se muito isso, que é uma característica, sinceramente, que eu não aprecio muito, porque eu acho que o Big Brother ali não tem que ser pai de ninguém, nem propriamente dizer o que está certo ou errado, e aquilo tornou-se uma espécie de praça pública. Eu compreendo que o façam, eu não acho que seja o contexto ideal para se fazer, não acho que seja dessa forma que as pessoas aprendem realmente, mas aquilo que acontece é, tu partes um prato em casa, tua mãe chama-te a atenção, o teu pai chama-te a atenção e diz, o que é que estás a fazer? Então tu procuras ter mais cuidado. Ali tu partes um prato e ninguém te diz nada. Tu dizes uma asneira, ninguém te diz nada. Tu fazes um movimento que o teu corpo não deves, ninguém te diz nada. Então tu pensas, vou continuar a fazer. Porque uma das coisas que faz com que nós paremos de fazer determinadas coisas é o feedback que vamos tendo. Isso não se faz, isso é errado, isso é mau. Quando tens liberdade total, não é? Tu perdes completamente o controle. Portanto, as pessoas acham, vocês esquecem se estão a ser filmados? Não. As câmaras mexem-se. Elas viram na nossa direção. Nós brincamos e tudo com as câmaras. O que acontece é que tu não tens feedback. Então, espera aí. Se eu faço isto aqui e ninguém me diz que isto é mau, deixa-me continuar a fazer, mas o jogo é cá fora. Isso é errado, esta pessoa tem que ser expulsa, esta pessoa... E a minha opinião é esta. Há muita coisa ainda de errado no mundo. O que é que tu preferes? Que essas coisas não estejam à vista, que tu não te percebas que elas existam, portanto não tens forma de abordar, de falar sobre o assunto ou de resolver, ou tu preferes ter essas representações na televisão, por exemplo, que está à vista de toda a gente, identificares, isto está errado, vamos abrir um debate sobre isto aqui. Então tu vês a dizer, se ele fez isto aqui, fora, e quer acabar com a carreira, e quer acabar com isto tudo. Calma, o que ele está a fazer pode ser mau, mas isto é ótimo para nós começarmos a perceber que isto ainda existe no mundo e que isto precisa de ser falado e precisa de ser resolvido. Portanto, eu vejo mais por aí, mas o que as pessoas veem é como é. Agora é assim, tens várias câmaras, mas vão ter que focar o plano naquilo que está a acontecer de mais interessante. Não dá para estar 24/7. Às vezes nós queríamos dormir, o pessoal cá fora, não, nós queríamos mais conteúdo. Big, apaga a luz. Ninguém apagava o raio da luz enquanto alguém estivesse a conversar. Portanto, depois quando as pessoas dizem, manipulação, não, há uma seleção de imagens, é um programa televisivo, temos que mexer com o coração das pessoas. Como, por exemplo, esta entrevista, se nós passarmos a fazer um teaser, uma pequena apresentação, não vai ser com certeza de eu contar de 1 até 10 em voz alta. Vai ser qualquer coisa que desperte emoção para cativar as pessoas. Claro. É um programa de televisão. Mas é muito cheiro. Não e tu recomendo, sentes mas é muito que compensa? Recomendavas a alguém que... Não? Não, eu não recomendo de todo. É muito bom, eu adorei, e voltava a fazê-lo se voltasse atrás. Se eu recomendo a quem tiver algo maior do que a sua própria visibilidade, vá com um objetivo. Para publicitar, digamos assim. Sim, e recomendo a quem tiver
uma mente estável e um cérebro estável, porque tu vais levar com muita coisa. Desde pessoas a desejarem-te a morte, desde pessoas a dizer, esquece, tudo e mais alguma coisa. Uma que me disse, porque não sei quando, tira-te para debaixo de uma ponte, mete um saco na cabeça. Sinceramente, eu não conheço estas pessoas, não me faz absolutamente diferença nenhuma, a maior parte delas nem sequer tem. Mas se tiveres essa tal estrutura emocional, porque Sim, se não tiveres, torna-se muito, muito difícil. Portanto, a questão é, se estiveres disposto a pagar o preço, se fores para lá com um bom objetivo em mente, que não seja ser famosa, simplesmente. Se queres ser famosa, podes ser famosa pelas coisas mais absurdas à face da Terra e não precisas de ir para um reality show. E se isto for realmente uma experiência importante para ti e pela qual tu queres passar, vai. Mas tem em conta do preço que vais pagar. O que tem de bom, também tem de mau. Mas se tiveres o foco no sítio certo, acaba por ser uma experiência maravilhosa. E a Soraya tem a mesma visão que tu? Vocês saíram da casa com a mesma impressão? Para ela compensou mais, compensou menos? Arrepende-se? Nós não nos arrependemos. Nós entendemos que ainda estamos a pagar o preço do tal preconceito que falámos inicialmente, mas, sinceramente, nós vivemos numa época em que... Há preconceito com tudo, não é? No fundo. Sim, portanto. Sim. Nós vivemos numa época em que, se vocês não me querem, eu faço por mim. Eu acho que é isto aqui. Por exemplo, antigamente esta estrutura que vocês agora têm montada seria muito mais caro do que hoje em dia. E era preciso um canal de televisão. Ninguém pensava fazer isto aqui antigamente. Hoje em dia tu podes criar os teus próprios programas, os teus próprios produtos, o teu próprio canal. Tu podes criar uma audiência a partir de ti sem dependeres de terceiros. Mas enquanto, por exemplo, lá fora, em alguns países, tu participares de um reality show é uma porta aberta para depois fazeres outras coisas, aqui não. E está tudo bem, porque felizmente existem outras alternativas. É chato, gostavas que fosse diferente, sim, mas e então? Se não podes fazer nada para mudar isso, o que é que eu posso fazer que está dentro do meu controle? O que é que eu posso criar a partir de mim? Eu tenho uma audiência, não é? Portanto, eu posso trabalhar com a minha audiência. Portanto, nós temos visões parecidas naquilo que, aliás, muito semelhantes naquilo que queremos atingir, naquilo que queremos construir, no quanto queremos ganhar, de que forma é que o queremos fazer, e sabemos que muito depende de nós, e que se surgirem convites, tudo bem, mas se não surgirem, nós convidamos a nós próprios. Tem que ser um bocado assim. Então estás tranquilo com a visão que as pessoas ficaram cá fora, não é? De ti? Foste quem foste? Sim, estejam elas certas ou erradas. Eu digo que Beatriz, por exemplo, eu tenho um molho de revistas assim em casa. Todas essas revistas incluem notícias minhas. Ou de vez em quando os meus pais mandam-me links de notícias que saem minhas. Eu não leio, eu não abro, porque não há nada que ali esteja que eles saibam melhor do que eu e que seja mais verdadeiro do que aquilo que eu sei. Então, eu tenho isto aqui bem claro na minha mente. As pessoas podem ter todas as opiniões que quiserem, estão no direito delas, eu não os posso privar disso. Se elas estão certas ou erradas, isso é com elas. Só vai mudar a forma como elas me abordam ou como elas olham para mim. O que me importa mesmo é a minha verdade e a forma como eu vivo. Porque opiniões toda a gente tem. E por isso, algumas pessoas têm opiniões positivas, outras pessoas têm opiniões negativas, cada uma delas está no direito delas. Eu não me deixo influenciar nem por umas nem por outras, porque eu acho que se toda a gente diz, és uma pessoa maravilhosa, estás a fazer um trabalho maravilhoso, e tu começas a alimentar por isso o teu ego, não é? Sobe tanto que quando alguém faz uma crítica negativa acerca de ti, tu tens dificuldade em compreender. Mas porquê é que esta pessoa não gosta de mim? Toda a gente gosta. E isso afeta muito a tua autoestima. Se pelo contrário, tu ligares às pessoas que te criticam, que falam mal de ti, este gajo é isto, é um personagem, o que quer que seja, sempre que alguém te elogia, tu achas que as pessoas só estão a ser simpáticas e que não querem realmente ser isso. Então a questão é, eu agradeço tanto uma como outra, o que é que eu penso de mim, o que é que eu acho de mim, porque existem alturas em que tu erras e que também tens de ter a capacidade de reconhecer isso, como ao longo deste ano e meio eu cometi alguns erros e, independentemente daquilo que as pessoas dissessem, eu tinha que os reconhecer e, de facto, eu agi mal. E não teve a ver com a opinião das pessoas, teve a ver com, ok, eu percebo, isto não está bom, tenho que melhorar aqui. Olha, a derradeira pergunta, e acho que é a pergunta que toda a gente faria. Afinal, quem é que está à espera do pedido de casamento? És tu ou é ela? É ela, pá, olha que eu tive assim já, ela já me pediu casamento 3 vezes, mas assim, ela diz que é brincar. Às quais eu aceitei as 3 vezes, mas não, obviamente serei eu a fazê-lo, mas depois de um pedido de namoro como aquele que foi, a fasquia está, foi num hotel maravilhoso em Lisboa, eu trouxe a Bárbara Bandeira para cantar e para fazer o pedido de namoro, portanto foi assim... Tu não podes contar essas coisas, elevas a fasquia. Já a Maria Pedro me disse a mesma coisa. Mas não tem que ser assim, não tem que ser assim. Não, nós obviamente ela sabe que serei eu a pedi-la em casamento e obviamente eu quero que seja especial porque a Soraya é uma romântica e
E é muito natural, muitas mulheres sonham com isto aqui desde criança e têm uma ideia para aquilo que querem, portanto agora cabe-me a mim conseguir as notinhas recolher, todas, exatamente, não é? recolher os requisitos para conseguir ir ao máximo de encontro com a visão dela para que seja de facto especial e para que ela se recorde disso para o resto da vida. Se precisares de cobertura de imagem, já sabes que Ah, sim, obrigado. Imagina, se eu não filmar, ela lixa-se comigo. Isso eu sei que é uma coisa que é obrigatória. Se precisar, já Tem sabes. que ir para o story, tem que ir para Mas o diz-me Instagram. uma coisa, o casamento, ou seja, também era uma coisa que tu querias, ou lá estás a ir ao encontro daquilo que a pessoa com quem estás sempre quis? Eu acho que é a mesma coisa com a vontade de ser pai. Muitas pessoas não pensam nisso, se têm ou se não têm vontade de casar ou ter Até filhos. encontrar a pessoa certa, não é? Até que de repente há alguém que, ao momento em que tu olhas para essa pessoa, em que ela está a brincar com uma criança, ou a forma como ela está a tratar alguém, e de repente a ideia de casar ou de ter filhos começa-te a fazer sentido, porque tu pensas com esta pessoa sim. Porque muitas pessoas desistem dessas ideias porque, enfim, tiveram maus exemplos ou maus relacionamentos. Mas felizmente eu tenho alguém ao meu lado que me faz pensar, ok, com esta pessoa faz todo o sentido e vale realmente a pena e não me vejo de todo a arrepender de uma decisão dessas. Portanto, quando eu era mais novo eu pensava, eu quero casar. E eu tornei-me tão impulsivo nesse aspecto que já não me importava com quem era. Eu queria era concretizar aquela visão. E depois foi quando eu comecei a acalmar, né? E foi isso que até me fez tomar uma decisão mais tardia com a Soraya, foi, deixa-me fazer isto aqui com cabeça, pá, porque eu tenho que parar de agir de forma precipitada. Portanto, se é para ser, que seja realmente com alguém que eu tenho... Mas é engraçado porque vais sempre parar à pessoa certa, não é? Fazendo esse caminho de, ok, és impulsivo, tens que trabalhar, tens que acalmar e depois a pessoa que aparecer, não é? Será a certa, pela eu lógica. acho que tu escolhes, tens que escolher. Tens mesmo que escolher. O pessoal fica à espera do amor. Não, pessoal, tem que escolher. Tens que escolher que esta é a pessoa certa, que é para depois consigas... Dá muito trabalho. Mas sabes que felizmente nós não temos muito trabalho. Nós damos muito bem e nós temos uma regra muito simples. Se há alguma coisa que nos incomoda, seja ela qual for, estejamos nós certos ou errados, seja uma coisa completamente absurda ou que faça sentido, falamos. Não falamos na hora, falamos logo que é possível, porque às vezes o contexto não te permite. E o que é que isso fez de nós? Fez com que nós nunca tenhamos grandes problemas, nem médios problemas. Temos pequenos desentendimentos. Porque não arrastas a discussão, resolves logo o problema. Então nós criámos este hábito enquanto casal que é, nós até temos gosto por dizer aquilo que nos incomoda, porque já resolvemos tanta coisa, conseguimos alinhar tanta coisa que tu pensas, isto não vai ser um problema para mim. Claro. As pessoas às vezes não falam porque pensam que isto vai dar uma confusão, vai dar uma discussão. Mas quando tu crias este hábito de relacionamento, as coisas tornam-se tão leves que tu já sabes, deixa-me partilhar isto aqui contigo e tu sabes que não vai haver uma reação extrema, não vai ser um problema, porque as duas pessoas têm o mesmo mindset. Portanto, eu estou numa relação que não me dá praticamente trabalho comigo. Isso é bom. Pois, porque o problema é mesmo esse, não é? Ir guardando em gavetas. É a comunicação, principalmente. Quando abres, é a comunicação. E nós, felizmente, comunicamos muito bem com o outro. Muito bem. Olha, eu, para irmos terminando aqui a conversa, ia pegar novamente no assunto do preconceito. Sim. Porque acho que são coisas que têm que ser quebradas. E como tu viveste essa experiência, ia pedir-te só para falares um bocadinho sobre isso, que é como é que se lida depois com o preconceito e, principalmente, porque é que existe esse preconceito, o que é que tu achas que se cria à volta dos reality shows e como é que nós podemos mudar isso? Ok, então vamos lá. No mundo em que vivemos atualmente, tu podes ser extremamente seletiva acerca daquilo que as pessoas sabem sobre ti e veem sobre a tua vida. Então tu apareces nos melhores sítios, com as melhores roupas, nos melhores ângulos, a comer o melhor pastel de nata, ou beber o melhor vinho, e a utilizar as melhores palavras, sempre o melhor. Ninguém gosta de mostrar os seus podres, ninguém gosta de mostrar quando se acorda, quando tem uma macaquinho no nariz, não é? Quando está mais cansada, quando está num sítio que seja uma espelunca. As pessoas vivem em si também. Então, nós na internet somos sempre as pessoas mais inteligentes. E quando tu vês alguém a ser burro, como eu fui também ao longo do programa várias vezes, tu metes uma etiqueta nesta pessoa. E parte da razão pela qual as pessoas metem esta etiqueta é porquê? Imagina que tu és uma rapariga que teve um relacionamento e o teu relacionamento correu mal porque o rapaz com quem tu estavas, ou a pessoa com quem tu estavas, dava-te pouca atenção. Ou não dava a atenção que tu querias, ao ritmo que tu querias e que a percentagem que tu querias. Agora tu vês um gajo na televisão, que tem uma rapariga atrás dele, certo? Interessada por ele, e tu começas a ver os mesmos padrões de comportamento naquela pessoa que tu viste no teu relacionamento. Ex-relacionamento. E como tu categorizaste o teu ex-relacionamento como um erro, uma bosta, uma coisa... O padrão está lá, exatamente, não é? O padrão está lá, este gajo é a mesma pessoa. Que é o problema do preconceito, são estas generalizações. E dizer que uma pessoa que seja de uma determinada cor, ou que tenha participado de um determinado programa, ou que tenha uma determinada característica, é igual em toda a gente.
E todos os que têm essa mesma característica são o mesmo. Então as pessoas utilizam a bagagem delas, como tu estavas a dizer ainda há pouco, para fazer sentido daquilo que está a acontecer na vida delas. Então, se tu és uma pessoa que tiveste 10 amizades que te traíram constantemente a confiança e tu vês uma amizade acontecer à tua frente, que não é tu, entre duas pessoas, tu dizes, tem atenção, porque essa pessoa eventualmente vai acabar por trair. Isso não é obrigatoriamente verdade. Exato. Isso é uma possibilidade, não há dúvida disso. Não é verdade. Tu estás a utilizar a tua bagagem para fazer uma avaliação daquilo que está a acontecer. E as pessoas desenvolveram este hábito de julgar porque isso tornou-se fácil. É muito fácil tu fazeres isso hoje em dia, mas é muito estranho que tu queiras influenciar uma pessoa de uma forma tão negativa ao ponto de algumas delas preferirem cometer suicídio do que lidar com a realidade. As pessoas não têm noção do peso que isso tem. Eu ainda há pouco tempo, nós fizemos um espetáculo chamado Empatia. Nós falamos sobre estas questões do preconceito. Falamos do peso que as ações dos outros, mas as pessoas não querem saber. Mas sinceramente acho que falta empatia, lá está. Falta empatia e falta inteligência. Porque é tão fácil ser agradável e nós escolhemos sempre ser desagradável, não é? Mas isto acontece acima de tudo porque as pessoas estão mal. Porque eu garanto, Beatriz, tu nunca irás ver uma pessoa que esteja feliz e bem com a vida a ir para a internet falar mal ou chamar nomes, quem quer que seja. Não há pessoa feliz no mundo que seja bem sucedida, que esteja bem com ela própria, que esteja bem com a vida, que faça isso. Portanto, tu tens que entender que quem está a fazer não está num bom lugar. E que tu, na verdade, tu és só quem está à frente delas. Não tem nada a ver contigo. Nada. Quando as pessoas me vêm falar X, isto não tem nada a ver comigo. És o alvo, não é? Sim, e daqui a 20 anos será outra pessoa, daqui a 100 eu não me sinto especial por causa disso. E eu sei que estas pessoas não me conhecem e que aquilo que elas estão a dizer é completamente... As pessoas dizem coisas completamente absurdas. Mas eu acho que falta cultura às pessoas, acho que falta conhecimento, acho que falta foco em aprenderem as coisas certas. E autorresolução, não é? Principalmente. Esquece. Aí está, se estiveres bem contigo, tu procuras elevar os outros. Tu não vais destruir ninguém. Portanto, eu procuro até ter alguma empatia por essas pessoas. Tive uma vez uma senhora que eu vi pela resposta às minhas histórias que ela adorava-me e gostava muito das coisas que eu fazia. Depois começou a implicar com tudo. Fui doido para 80. Começava a implicar com tudo o que eu fazia. E então, ao ponto de eu fazer tipo um esparguete com tofu e brócolos e pôr um story e dizer vegan, e ela, esparguete leva ovo, e começou a criticar tudo. E eu mandei-lhe uma mensagem. Mas decidi mandar uma mensagem, com algum valor. E disse, agradeço desde já pelo apoio que me deu, não sei o que mais. Tenho pena que tenha agora passado para esse lado. Mas eu disse, eu quero que você se pergunte a si mesma, que vida é essa que até esparguete lhe incomoda? O que é que está de facto a acontecer na sua vida? Você prefere tentar incomodar pessoas na internet em vez de resolver o que quer que seja que esteja para ser resolvido. E disse-lhe, espero verdadeiramente que consiga resolver o que quer que seja, espero que tenha um significado na sua vida, que tenha algo que se agarrar, algo que amar, espero que consiga realmente aquilo que quer e aquilo que tem objetivos, porque esta de facto não é a abordagem correta. E desejei-lhe o melhor e bloqueei. Porque isso é uma das coisas que eu faço, eu bloqueio. As pessoas dizem, isso é de importância. Não, nunca deixaria ninguém entrar na minha casa e que me viesse xingar. Não vou deixar isso na minha casa virtual. As pessoas têm o direito a expressar-se, eu não lhes retiro esse poder. Mas eu tenho o direito de mandá-las embora. Mas é isto aqui. E atenção, a pandemia vai intensificar muito mais. As pessoas têm de descarregar para algum lado. Claro. Eu acho que é melhor trabalharem nelas próprias e entender. E se não é comportamento de alguém que esteja bem resolvido. E está tudo bem. Qual é que é o próximo passo? Mas por acaso achei agora essa expressão engraçada, nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade, tu não deixas entrar em tua casa quem te vem incomodar. Portanto, essa ideia do bloquear. Porque lá está, eu acho que ainda nos estamos todos a habituar um bocadinho a esta questão das redes sociais. Sim. E principalmente depois da pandemia, que ganharam uma dimensão enorme. Sim, sim. E de facto é isso, que é, as pessoas têm que entender que nós temos o direito de não deixar que entrem no nosso espaço. Sim, sim. Sabes que na vida real, quando alguém dá uma opinião que tu não pediste, tu utilizas a frase, mas ninguém te pediu a opinião. Mas na internet, nas redes sociais que nós mais utilizamos, a opinião é um critério obrigatório. Tu não pediste, mas eles meteram lá o botãozinho de comentar, a caixinha para comentar. E sentem que se tu escolheste ter um lugar público na sociedade, têm todo o direito de... E é verdade, e as pessoas têm o direito todo a expressar-se. Eu tenho o direito de decidir, eu quero ou não quero isto aqui, eu quero ou não quero esta pessoa. Se a minha resposta for não, adeus. Elas acabam por criar outra conta, enfim, trabalho delas, depois também só conseguem mandar uma mensagem porque vão à vida outra vez. Mas é isso, pá, eu não quero que a minha rede social seja um lugar horrendo, pá, eu não quero quem vá lá, comece a ver comentários depreciativos, eu não quero isso.
E não é porque me incomoda, não quero, porque eu tenho o direito a não querer. Como as coisas que acontecem na nossa vida. Quando uma coisa que acontece está completamente fora do teu controle, pá, principalmente nos relacionamentos, eu vejo o pessoal nos relacionamentos, pá, a tolerar. A questão é, tu não podes de facto mudar o comportamento dessa pessoa. A única coisa que tu podes decidir é, eu quero continuar a ter isto aqui na minha vida ou não. E quando são essas coisas, eu escolho não ter. Eu não tiro o direito de expressares, podes vir chamar o que tu quiseres, podes vir dizer o que tu quiseres, mas eu peço que saias. Claro, não é o que a pessoa faz, é o que tu toleras, não é? Sim, exatamente. Quer dizer, eu não aceito isto aqui, mas se quiseres dizer que eu sou isto ou aquilo, estás à vontade. Pá, e eu estou à vontade para te dizer que não te quero aqui. Adeus. Olha, Daniel, muito obrigada. Obrigado, foi uma conversa super interessante. Obrigadíssimo, igualmente. Muito obrigada mesmo. E quando for o casamento, convida-nos. Claro que Tá sim, bem? claro que sim. Claro Tá que sim. feito. Depois já percebi que vai ter que ser em grande. Ela diz, só 100. E festas 200. em grande, nós estamos sempre lá. Que Soraya não há como não ver festa em grande. Eu até tenho medo porque aquilo vai ser uma coisa da Disney. Pois, ele concorda porque ele sabe que é casa gasta. Beatriz, muito obrigado. Olha, obrigada. Obrigado a vocês e parabéns pelo vosso projeto. Tá E bem? até à próxima. Até à Obrigada. próxima. Obrigado.